Saúde, paz e prosperidade para você, igreja. Pode sentar um pouquinho, como diz o bispo, pode descansar um pouquinho. Saúde, paz e prosperidade para você. Poder sentar. Amados, hoje é um dia especial. E eu sei que cada vez que eu subo neste púlpito, nessa plataforma, é uma responsabilidade muito grande. As minhas pernas tremem, o meu coração palpita e as minhas mãos soam, porque não é fácil, é muita responsabilidade ser boca profética, profetizando a palavra de Deus. E nesta manhã nós estamos no 24º dia de Provérbios, Provérbios 24, e nós estamos no mês da sabedoria. Quem está lendo Provérbios todos os dias? Amém, né? A minha liderança, a liderança a qual eu cuido, a qual Deus colocou nas minhas mãos para cuidar, toda manhã eu mando o texto áureo do dia e também gravo o capítulo do dia e envio, porque eu digo que se não ler, vai ouvir. Agora, se não ler e não ouvir, vai perder bênção. Não é hora de nós ficarmos marcando passo, é hora de nós avançarmos. Jesus está às portas, isso não é jargão. Todos os sinais estão indicando que Jesus está voltando. Então não podemos brincar. Não podemos brincar com a fé, não podemos brincar de ser cristãos, não podemos brincar de adoradores. Nós temos que realmente ser adoradores em espírito e em verdade. É preciso alinhar a nossa vida com o céu, é preciso aprumar a nossa vida com o céu. A porta da graça ela vai se fechar. Quando a igreja for levada dessa terra, o que apenas vai restar? Se com a igreja na terra já está acontecendo tudo isso, imagine quando ela subir. O cristão ele é sal, o cristão ele é luz. O sal tem que temperar, o sal tem que preservar. O sal tem que fazer a terra, sarar a terra e fazê-la frutificar. O sal, ele está misturado. Nós devemos deixar de ser religiosos. Nós temos que ser cristãos, aqueles que influenciam o seu ambiente, influenciam aonde ele chegar, ele influencia. Na escola, no trabalho, na faculdade, aonde ele for chamado, porque ele é luz. Amém? Ele é. E a Bíblia diz que se a luz em você for trevas, o que vai acontecer? Tudo em você será mal. Jesus disse que o sal, se ele não servir para temperar e salgar, para nada serve mais. Ele vai ser jogado fora e pisado pelos não crentes, pisados pelos gentios. Então, quando o crente deixa de cumprir o propósito dele, ele apenas está existindo na face da terra. E Deus não chamou a gente para existir, Deus chamou a gente para frutificar. Deus chamou a gente para fazer a diferença aonde você estiver plantado. Amém? Provérbios, capítulo 24. Eu creio que você já leu ele, já meditou nele. E o Senhor, eu lendo e meditando, o Senhor me fez pensar 2 versículos e o Senhor começou a meditar, a trazer uma meditação no meu coração. Vamos ler Provérbios capítulo 24, versículo 3 e 4. Provérbios 23, ou capítulo 24, versículo 3 e 4. Diz assim: com a sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. 4.
Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Na tradução que eu estou usando para estudar Provérbios, que é a King James, diz assim: através da sabedoria se edifica uma casa, diga uma casa. Então não são muitas casas a ser edificada, é uma casa. Então essa casa é a sua vida, essa casa é a sua família. Você é solteiro, é a sua vida. Você é casado, é a sua família. E pelo entendimento, ela é estabelecida, porque não adianta uma família, 5 pessoas morar dentro de uma casa, se ela não estiver estabelecida na palavra, ela só vai ser apenas 5 pessoas ali dentro, porque ela não está cumprindo o seu poder de família. E diz assim: pelo conhecimento se encherão as câmaras quer dizer os quartos, com todas as riquezas, diga, com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Riquezas preciosas, primeiro aqui, trazendo para o espiritual. A riqueza maior que você tem que ter dentro de sua casa é a palavra de Deus. Amém ou não amém? As pessoas estão tão acostumadas só com o sentido literal da palavra de Provérbios, que quando falam em riquezas e coisas preciosas, já pensam em bens materiais, já pensam em dinheiro. Mas o primeiro propósito é: Deus quer enriquecer a sua vida espiritual. Deus quer enriquecer você de bênçãos espirituais. A palavra de Deus diz que Ele se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos nas religiões celestiais e em coisas espirituais. Ali também está a prosperidade. Mas o primeiro ponto que a sua casa tem que ter, em todas as câmaras, em todos os lugares, ele tem que ter uma riqueza preciosa e agradável. A palavra de Deus, ela é agradável. A palavra de Deus, ela tem que ser hábito todos os dias. Ela não tem que só ser no mês de julho, ela tem que ser todos os dias. Todos os dias você tem que fazer o seu devocional. Todos os dias você tem que fazer o seu devocional para você prosperar em Cristo Jesus. E dentro do capítulo, Deus me chamou a atenção nesses 2 versículos e me trouxe um tema. O tema de hoje é a prosperidade do sábio. Amém? Vira para o seu irmão: irmão, hoje você vai ouvir falar da prosperidade do sábio. Você é sábio? Se ele é sábio, ele vai prosperar. O homem nasce inteligente. O homem nasce com inteligência. Contudo, no decorrer da vida, mediante seu livre-arbítrio, ele decide para quê e para quem esta inteligência se ele vai usar para o bem ou se ele vai usar para o mal. Não existe ninguém burra. Existem pessoas que se fizeram burra ou se tornaram burra. Com todo respeito, vamos usar a palavra tolo, né? Como diz o bispo, não existe ninguém tolo, não existe ninguém idiota. Se fez ou se tornou idiota. Todos nascem inteligentes. Quando nossas crianças começam a andar e começam a engatear, começa com 2, 3 anos, começa a se despertar para alguma coisa, você já vai vendo o potencial da inteligência dele. Não é verdade? Quem é mamãe e papai aqui? Então você já descobriu, quem é vovô também já descobre. Já fala assim: eu vou investir nesse meu neto. E tem que investir. Tá? Tem que investir nos seus netos. Tem que orar por eles. Orar por eles. Porque é o legado que nós vamos deixar. Um homem, ele mostra que ele é fecundo e que ele se multiplica, não é quando ele tem os seus filhos, é quando os filhos têm os seus netos. Porque a própria Provérbios diz que a coroa dos avós são os.
Então, quando minhas filhas me deram netos, ali eu fechei o ciclo. Eu sou frutífero, porque agora eu vou ter a minha coroa. E a coroa dos filhos são os pais. Então, a coroa dos meus genros serão os netos deles. Então, nós temos que orar. Hoje eu estou no ministério diferente. Por 30 e poucos anos, eu orei pelas minhas filhas. Agora, eu assumi outro ministério, oro por elas, mas também oro pelos meus netos. Porque eles, o que eu vou deixar para eles? Deixa eu ver aqui, que aqui o negócio desligou, misericórdia. É uma ação do inimigo. Com licença. Então, o que nós vamos deixar para eles? Nós vamos deixar para eles a fé. Lógico, se nós tivermos herança, deixaremos herança para eles. Mas, se você não tem herança, a maior herança e o maior legado que você vai deixar para os seus netos é a fé que vence o mundo. Eu costumo dizer, sabe por que muito crente não vence o mundo que está dentro dele? Porque lhe falta fé. Falta fé. Por que muitas pessoas ainda têm problema com bebida? Porque muitos na igreja ainda têm problema com droga? Porque muitos na igreja ainda têm problema com prostituição? Porque muitos têm problema com pornografia? Porque muitos têm problema com linguajar chulo? Porque muitos têm problema, né, com fofoca? Porque muitos têm problema com maledicência? Porque muitos têm problema com a frieza espiritual? Porque lhe falta? Pastor, eu tenho fé. Examina a sua vida. Examina a sua vida. Olha como ela está. Muitas pessoas acham que precisa ter fé para prosperar. Não, irmão, fé é para vencer o mundo. Sabe, a minha fé e a fé que vence o mundo é a fé no Cristo vivo, no Cristo Redentor, no Cristo que ressuscitou, no Cristo que está vivo. Essa é a fé que vence o mundo. Então o meu Jesus é melhor do que um copo de cerveja. O meu Jesus é melhor do que uma picada. O meu Jesus é melhor do que uma transa. O meu Jesus é melhor do que qualquer um suborno. O meu Jesus é melhor do que tudo. Agora, se você não dá valor a esse Jesus, aí quando chega o calor, ai, que gostar de tomar uma cervejinha. Ai, eu não consigo, pastor, me libertar. Consegue, porque a fé diz que nós conseguimos. Pastor, eu não consigo me libertar de ver filmes indecentes. Consegue, é só você entender que o seu Jesus está com você. Pastor, eu não consigo vencer esse problema de saúde. Consegue, porque Jesus, já na cruz do Calvário, já venceu por você. Irmãos, existe um ser espiritual, e você sabe o nome deste ser, chama-se diabo, Satanás, que tem ódio de morte pelo ser humano. Ele trabalha as 24 horas do dia do homem para destruí-lo. Satanás não dá trégua. E nessa luta ele realiza duas coisas. Primeiro, ele potencializa a inteligência que o homem nasce com ela para promover o mal. Segundo, anula a inteligência, colocando o indivíduo na ignorância. O indivíduo nasce inteligente, mas esse ser espiritual, ele faz duas coisas. Uma, ele potencializa essa inteligência para quê? Para ele agir com a maldade, para ele entrar no mundo da maldade, no mundo do mal. Ou ele faz a outra coisa, ele coloca esse indivíduo e deixa ele na ignorância. Com isso vai anulando a sua inteligência. A primeira leva o homem a se destruir, por usar sua inteligência para o mal, faz coisas contra a sociedade, cometendo crimes contra as leis públicas. Assim, ao serem descobertos, tem seu futuro destruído e muitos são mortos. Quantas pessoas não se formaram em química
e hoje estão produzindo drogas. Quantas pessoas hoje se formaram em direito e estão advogando mal? Quantas pessoas fizeram o juramento de salvar vidas e hoje estão trabalhando para salvar a vida do criminoso? Muitos hoje usam a sua inteligência para articular grandes sequestros, grandes roubos. A gente até diz, né, gente, a pessoa é tão inteligente e está usando essa inteligência para isso. Quem fez isso na vida dele? O diabo. Roubou ele para ele fazer coisas inteligentes, coisas boas. Tem gente que dá golpe no país, faz aquela maricutaia. Uma vez eu assisti uma reportagem de um cara que foi descoberto e ele roubava das contas 1 centavo das contas que ele administrava. Ele roubava 1 centavo, 1 centavo, 1 centavo. 1 centavo você sente na sua conta, 1 centavo? Você tem a preocupação de olhar? Só que teve uma pessoa que teve a preocupação de olhar. Ele pegou os extratos e foi somando os centavos, e quando viu estava o rombo, e ele foi até o banco. Olha aqui, que vocês estão me tirando. Esse homem já tinha roubado milhões. Inteligência, o mal. Né? A gente vê aí as pessoas fazendo coisas para promover a maldade, para enganar, arruma planos, né, para enganar. Você vê a pessoa, ela fala, você encontra a pessoa na rua, ela fala bem articulada, né? Ela fala bonito, traz uma história bonita. Aí a pessoa tola, né? A pessoa tola, sem sabedoria, ela cai no golpe do vigário. Aí perde milhões, perde dinheiro. Olha a inteligência do camarada, usada toda para o mal. E tem a segunda. A segunda, ela cega as pessoas na própria situação adversa. Na própria situação que ela está adversa, a fim de que não venha ter sucesso na vida. Nesse ponto, ele vai atrofiando a inteligência com coisas do tipo: eu não tenho sorte. Já ouviram falar isso? Do que adianta estudar se eu não tenho uma chance? Somente quem tem protetores, somente quem tem QI, aquele que indica, consegue. Assim eles se acomodam e vivem toda uma vida na pobreza extrema. Outro fato que o inimigo que vai usar para isso é a religião. Eita! Vocês me entenderam? Satanás pega e potencializa, ou seja, dá sabedoria para ele usar aquela inteligência para o mal. Outro, Satanás vê, bom, ele não tem muita inteligência, porém, ele também não vai sair dessa situação. Aí começa a trabalhar na mente dele: você não tem sorte, você é pobre, você é isso, você mora na comunidade, ou você mora no morro, só quem tem sorte é quem mora na ponta da praia, só quem tem sorte é que nasce em berço de rico, só quem tem sorte é quem indica, quem tem que ir, eu não vou nem estudar, para quê? Estou bem. E com isso Satanás vai aprisionando ele. E uma das armas que Satanás mais usa é a religião. Ele tem cegado milhões para que não conheça o evangelho pleno. O evangelho que salva, que liberta, que cura e que prospera. Diga, evangelho pleno. Eu não gosto muito disso, mas vamos fazer. Vira para o seu irmão e diga: irmã ou irmão, você conhece o evangelho pleno? Agora pergunta a ele: qual? Aquele que salva, que cura, que liberta e que prospera. Salva, cura, liberta, prospera. Esse é o evangelho pleno. Então Satanás tem cegado os olhos de muitas pessoas. Ele usa a máxima de que prosperidade nos afasta de Deus. Já ouviram isso dos religiosos? Irmão, dinheiro tira você da presença de Deus. Mentira. Porque se dinheiro nos tirasse da presença de Deus,
O diabo mandava, você se converteu hoje, no outro dia ele mandava um carro forte, cheinho de dinheiro. No outro dia ele já mandava dinheiro lá na sua conta. Não é o dinheiro que nos afasta de Deus, é o amor ao dinheiro que nos afasta de Deus. Outra máxima: é melhor aceitar nossa pobreza, pois isso é uma provação para estarmos agradando a Deus e ganhar o céu. Porque as pessoas, veja, diz ali que os pobres herdarão os reinos dos céus. Não é pobre monetariamente não, irmãos. Ali é pobre de espírito, ou seja, aquele que não tem ninguém para defendê-lo, que não tem ninguém para justificá-lo no céu, porque as pessoas tinham a religião deles. O judaísmo tinha a sua religião, os outros tinham as suas religiões pagãs, mas aquele que não tinha nada, Jesus disse: esses herdarão o reino dos céus. Com isso, tem feito que milhões vivam na linha da mediocridade, através de seus ensinos religiosos equivocados. O diabo, ele tem roubado a felicidade, ele tem roubado a saúde, ele tem roubado a liberdade e a prosperidade de muitos. Veja que Provérbio diz o quê? Através da sabedoria se edifica uma casa, e pelo entendimento ele faz ser estabelecida. Essa sabedoria enche os seus quartos de todas as riquezas preciosas e agradáveis. É prosperidade aqui. Essas duas maneiras, ele tem cumprido o seu papel: roubar, matar, destruir o ser humano. Ele tem roubado a felicidade, roubado a cura, roubado a libertação, roubado a prosperidade. Quando eu falo roubar a cura, a pessoa diz: não, essa é meu bico de papagaio, é a minha enxaqueca, é a minha diabetes, é a minha isso. Não é sua não, porque Jesus já levou na cruz do Calvário. Tem pessoas que falam assim: não, eu até acredito em reencarnação, acho que na outra reencarnação eu era rico e hoje sou pobre, porque para pagar os meus erros. Jesus chamou você para prosperar, irmão. Veja que Satanás, ele tem superpotencializado a inteligência de alguns para o erro, e atrofiado a de outros para a miséria. Assim vemos que ele dá sabedoria àqueles que têm potencialidade para edificar o seu império de maldade. Assim como Deus dá sabedoria para os seus servos trabalhar e agir para o erro, para o reino, Satanás também dá. Olha o caso das drogas aí. Já é caso de saúde pública. E nós, como igreja, devemos entender que atrás disso, atrás do vício, existe um demônio. Quando você for orar por uma pessoa que está envolvida nas drogas, expulsa o demônio do vício. E depois, se ele quiser ir para uma casa de recuperação, manda ele ir para uma casa de recuperação. Mas não para aquelas casas de recuperação que vão encher ele de mais drogas. Levam para ele para uma das casas de recuperação, daquelas que foi Paulo Canuto, que orava 24 horas, que gritava, que batia a cabeça na parede, e dali vão sair homens de Deus. Irmão, Jesus liberta, é só nós crermos. Se nós formos pedir para pessoas testemunhar aqui de coisas, de drogas que você foi liberto e não precisou nem de ir para a casa de recuperação, vamos ter muitos testemunhos aqui. Porque Jesus liberta. Mas todo reino, ele precisa de súditos. Assim, os atrofiados de inteligência, ou seja, sem sabedoria, vão servindo, até sem saber, ao plano de manter o ser humano na miséria física, doença, na miséria econômica e, pior de todas, na miséria espiritual. Queridos, eu vou falar como Jesus. Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Para situar você, calma,
Essa pressa não, que daqui a pouco nós vamos tirar a oferta. Olha, Jesus falou para aquela mulher: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E agora posso receber várias críticas. E agora eu posso dizer para você: nós da casa da bênção adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem do Evangelho. Amém ou não amém? Você não crê nisso não? Eu sei o que eu estou adorando, e eu sei que a salvação vem do Evangelho, ou seja, dos evangélicos. Então nós temos a verdade para este mundo. Mas o que Satanás fez? Satanás inventou um monte de religião. As pessoas são abertas para a filosofia, né? As pessoas são abertas para a meditação. As pessoas são abertas para o espiritismo. As pessoas são abertas para um monte de coisas esdrúxula. Nossa, que você fica, meu Deus, o que é isso? Tem pessoas inteligentes, formadas, PhD, doutor, que eles saem daqui, irmãos, e vão para a Índia, e ficam sentados em posições de yoga, esquisita, diante de um rato, vão receber conselhos de guru, que vive cheio de maconha, que passa o dia todo fumando maconha, fica doidão. Pastor, o senhor está dizendo uma coisa dessa, está ofendendo? Não, eu vi em documentários, um documentário que eu assisti, Em Busca de Deus, onde o cara vai em todas as religiões, e no cara está o cara lá, peladão, sentado, né? E aí o cara da reportagem falou assim: o que eles estão fumando ali é maconha, eles passam o dia zen, por isso tem paciência e inteligência para nos ensinar. Olha, então meu filho, agora vamos lá na boca. Isso é coisa de Satanás, diga, coisa do diabo. Vocês estão me entendendo, amados? Contudo, Jesus termina o versículo de João 10:10 dizendo o quê? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vamos repetir comigo? Diga, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O que é ter vida em abundância? É ter vida para você e vida para os outros. Então é ter prosperidade para você e prosperidade para os outros. O crente que vive dizendo: eu não posso ajudar porque eu não tenho nem para mim, nessa manhã precisa aceitar Jesus. Tem gente que fala assim, né? Perdão. Fala desse jeito: ai pastor, como é que eu vou ajudar? Não tenho nem para mim. Faz uma festinha na igreja, a pessoa já dá desculpa: pastor, eu não vou porque eu não posso ajudar. Como, irmão? Jesus é Jesus de pessoas prósperas. Tem rico e tem próspero dentro da igreja. Então, se você não consegue, irmão, tirar 1 quilo de feijão para ajudar alguém, você precisa receber Jesus. Você precisa rever seus conceitos. Porque quando eu dou 1 quilo de feijão, um pacote de arroz para alguém, Deus vai prosperar a minha casa. Deus vai prosperar a minha casa. Então Jesus veio dar vida e vida em abundância. Então, primeiro, sabedoria, ela é vida. Diga, sabedoria é vida. Vida abundante está ligado à sabedoria. Sem sabedoria vamos apenas colher problemas, porém com ela teremos sucesso. É o versículo 3, versículo 4. Sem sabedoria eu tenho problemas, porém se eu aplicar sabedoria, eu vou ter o quê? Sucesso. Salomão, ele tinha conhecimento de causa, pois a sabedoria que Deus lhe deu, ele edificou o seu reino e adquiriu muitas riquezas. Vamos ler 1 Reis, capítulo 4, versículo 20. 1 Reis, capítulo 4, versículo 20, está chegando.
Vamos até o versículo 28, tá bom? Vamos ler assim, ó, vamos lá. Todo mundo junto, no 3? 1, 2, 3. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. 22. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis da farinha comum. Provisão quê? Diária. 10 cabeças de gado engordada em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto, e 100 ovelhas e bodes, bem como corvos, gazelas, corças, aves escolhidas. O cara vivia bem, hein? Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifsá até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan a Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão. Vocês pararam? E a todos os que vinham participar de sua mesa, cuidavam para que não lhes faltasse nada. Também trazia ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra, para os outros cavalos. Olha aí, ele tinha causa, ele tinha prosperidade. Quem trouxe essa prosperidade para ele? A sabedoria. Ele tinha vida abundante. A Bíblia diz que o rei fez com que em Jerusalém a prata e o ouro fosse tão comum como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estava em Cefalá. Essa passagem está em 2 Crônicas 1,15. Veja aqui que ele diz que os filhos de Israel, cada um vivia debaixo da sua parreira e debaixo da sua figueira, ou seja, havia prosperidade, não havia carestia, ninguém assaltava o bosque do outro, ninguém roubava nada do outro, e diz que a prosperidade era tão grande, amado, que o ouro e a prata era como as pedras. Prata não tinha muito valor, todo mundo tinha prata. Diz que o cedro, porque o cedro não é da região de Israel, o cedro é do Líbano. Por isso a Bíblia fala cedros do Líbano, uma madeira nobre. Mas Salomão foi tão inteligente que ele fez que o cedro nascesse em Israel. E diz que era como sicômoro, era como tipo outras árvores comuns. Diz que os cedros eram tão numerosos como os sicômoros que estavam na região de Cefalá, ou seja, em Samaria. Olha a prosperidade do homem. Deus, ele não age como o diabo tem agido na vida dos seres humanos. Deus não quer atrofiar a inteligência dos seus servos, ao contrário, ele transforma essa inteligência em sabedoria. Deus quer transformar a tua inteligência em sabedoria. Querido, você sabe jogar? Para de ficar jogando a vida toda, sem ganhar nada. Abre um canal no YouTube, começa a jogar online, e você vai prosperar, você é inteligente. Ele entende tudo de rede social. Então começa a ser influência, mas começa a ser influência com inteligência. Não começa a colocar lá, influenciando lá, dançando, né, baixando até o chão, dançando dancinha de TikTok. Não, faz alguma coisa, Deus te deu inteligência.
Ai, não, pastor, mas se eu tenho que fazer isso, senão eu não prospero. Quem te disse? Quem te falou isso? Isso é mundo. Isso é mundo. Vai influenciar com a inteligência, com a sabedoria de Deus. Pastor, eu sei fazer crochê. Vai fazer crochê, vai anunciar no teu Face, em vez de ficar só postando coisas deprimentes, depressiva. Vai postar o que você faz. Olha, irmão, porque, ixi, Jeová. Iavé. Eu fico irritado, irmão. Crente replicando certas frasezinhas no Face de raiva, de preconceito, de racismo. Não sabe nem do que está falando. Primeiro, não sabe nem o que está falando. Então, pega o teu Face e vai fazer propaganda daquilo. Eu vou dar um exemplo aqui da Ana Isabel. Toda vez que a Ana Isabel posta alguma coisa no Instagram e eu sigo-a, né? Tem um seguidor lá, não sei se ela me segue de volta, mas eu sigo-a. Né? Ela posta lá ateliê, né? Arte lá, e ela posta o serviço dela. Ela não está postando coisa, de vez em quando ela posta alguma coisa da igreja, mas ela está postando o serviço dela, o trabalho dela. A Bíblia diz que o homem que é inteligente naquilo que ele faz, Deus vai colocar ele no meio de reis. Você fica horas dando like para os outros, hora fofocando, vendo a vida dos outros, vai aproveitar o Facebook e o Instagram para ganhar dinheiro. Deus te deu inteligência, minha irmã. Tem irmãs que cozinham tão bem, mas elas preferem cozinhar a língua delas falando dos outros, do que cozinhar e mostrar para as pessoas. Irmão, eu já vi muitas pessoas que começaram a vender bolo na rua e hoje estão com padaria, estão com confeitarias. O maior exemplo é o Silvio Santos, um judeu, começou como camelô, hoje é o império do homem. Não vou dizer que você vai chegar no império como o Silvio Santos, mas que você vai prosperar em nome de Jesus. Aleluia, aplaude o Senhor. Mais forte, se é para o Senhor, tem que ser forte. Deus não atrofia a inteligência de seus servos, ao contrário, Ele transforma essa inteligência em sabedoria. Vamos ver alguns homens que receberam sabedoria para empreender em alguma coisa. Êxodo, capítulo 35, do versículo 30 até o capítulo 36, versículo 1. Enquanto eles abrem lá, Êxodo 35. Vai falar de Bezaleel e Aholiabe. Deus diz que Ele encheu eles de sabedoria para eles empreenderem na construção do centro. Vamos lá? Chegou aí? Êxodo capítulo 35, versículo 30. Não chegou? Nós vamos aqui. Chegou. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezaleel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística. A outra versão, a NAA, diz sabedoria. Habilidade ali está com a palavra de sabedoria. Para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. 33. Para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra e artesanal. E concebeu também a ele, como a Aholiabe, filho de Aizamaeque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar outros. 35. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como tecelões, eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. 36. Assim Bezaleel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu sabedoria e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizaram a obra como o Senhor ordenou. Então Deus deu sabedoria, eles não tinham.
para pintar, para atingir o tecido naquela época. Deus deu sabedoria para eles. Aí mais ainda, irmãos, eles tinham a sabedoria e sabiam ensinar os outros. Nós recebemos sabedoria, não é para ficar só para nós, não. O sol nasce para todos, há oportunidade para todos. Sabe como é que os reformadores faziam e ensinavam? Eles falavam assim: você é sapateiro? Sou. Então você vai evangelizar uma pessoa ensinando o seu ofício de sapateiro. Você é uma excelente dona de casa, você vai ensinar as mulheres a ser excelente dona de casa. Você é construtor, você vai ensinar as outras a construção. Porque eles dizem assim: no nosso trabalho diário, damos glórias a Deus. Então, quando a pessoa ganhava um discípulo, ele já ensinava o que ele sabia fazer para o seu discípulo. Aquele discípulo não ficava precisando, necessitado de obra social, porque ele dava para isso. Então, aqui na igreja, tem muitas pessoas que sabem. Você deve ensinar o seu ofício. Ensine. Irmão, você viu uma pessoa necessitada, chega lá, fala: irmã, eu tenho uma receita de um bolo. Olha a sabedoria. Eu tenho uma receita de um bolo. Eu vou ensinar esse bolo para você. Vou te dar uma oferta para você comprar os ingredientes. E você vai vender esse bolo. Olha que coisa maravilhosa. Você está evangelizando essa pessoa e também está sendo profeta para fazer ele prosperar. Amém ou não amém? Então aí você vai dizer, aí se a pessoa não quiser, aí você diz: irmão, filho, então, nem Deus vai te ajudar. Deus não tem prazer de ter preguiçoso em sua obra. Era um corinho que nós já cantávamos há muito tempo. Não vou revelar a minha idade não. Mas o Carlos eu posso, porque o Carlos tem cabelo, eu já não tenho mais nem cabelo. Né? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Olha o corinho que cantava com as crianças. Só quem cantava para as crianças, né? Agora precisa cantar para nós os adultos. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus chamou você para trabalhar aqui na igreja. Meu querido, volta a estabelecer a tua célula, diz o Senhor nessa noite. Nesta manhã abandonou a sua célula, por quê? Abandonou seus discípulos, por quê? Por causa das lutas. Quem falou que o reino de Deus é coisa fácil? Até para entrar o caminho é difícil, a porta é estreita, passa, mas apertadinho. Nessa história de porta estreita, teve um mosteiro, que eles construíram a porta, acho que tinha 2 palmos, de largura, e só passava por essa porta para o cômodo que precisava se a pessoa fosse magrinha. E os monges lá tinham que fazer jejum, tinha que ter uma vida de jejum. Se não conseguia passar, ia para o jejum e para a oração. Então, querido, Deus não quer crente obeso espiritual. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, porque depois vão sair dizendo aí que o pastor está ofendendo. Não, ofendendo os cheinhos, nada disso. Deus não quer pessoas obesas espiritualmente falando na sua obra, porque o obeso espiritual, ele morre. Ele acha que já tem tanto conhecimento, ele já acha que já sabe tanto, que ele não precisa mais. Aí tem um infarto espiritual do coração. Então eu quero dizer para você nesta manhã, que você abandonou a sua célula, volta. Pastor, mas minha célula já está com outra pessoa. Vai para a rua evangelizar, porque Deus está te chamando, meu querido. Deus está te chamando, Deus está falando com você aqui, que deixou sua célula, que abandonou seus discípulos. Querido, o pastor só se forma quando ele morre. Nós fazemos cursos para as pessoas terem conhecimento da Bíblia, mas um líder só se forma quando ele morre, e quem vai ficar com o diploma dele é os seus familiares, é os seus discípulos, que é o atestado de óbito.
mas enquanto ele estiver aqui nessa terra, ele tem que trabalhar, ele tem que labutar, porque Deus te deu sabedoria para isso. Aplaude, se é para o Senhor, aplauda. Então, Deus deu sabedoria para aquele povo construir o tabernáculo. Deus está te dando sabedoria para construir o tabernáculo espiritual do Senhor aqui na terra, a igreja. Deus também te deu sabedoria para reconstruir as vidas. Então ajuda com a tua sabedoria, irmão. Esteja disposto. Irmãos, eu vou revelar algo aqui. Pena que não é edição, né? Vai direto. Irmãos, eu estudo até hoje. Até hoje. Recentemente, eu estava fazendo 3 faculdades. Teologia novamente, letras e história. Estava super empolgado. Por que você deixou, pastor? Porque Deus falou para mim deixar. Não entendi até agora, mas já estou entendendo. Deus tem me chamado para um secreto, para um mistério, e Deus está me revelando o porquê. E eu até quis barganhar com Deus, dizendo assim: Deus, deixa eu ficar só com teologia, porque a teologia é para o teu reino. Eu só vou ocupar 2 horinhas do dia para estudar. Aí o Espírito falou assim: não, ocupe essas 2 horas do dia e debruçado na minha palavra. Então, amados, eu me formei em teologia, mestrei em teologia, fiz vários cursos, fiz hebraico, e tinha uma fome para ensinar. Mas sabia que as pessoas são tão, eu vou usar uma palavra bonita, William, são tão ociosas, que elas não querem conhecimento. Elas não querem. Elas preferem ficar na ignorância. Não querem. Até que um dia Deus falou para mim: não dê pérolas a porcos. Então, quando a pessoa vem me perguntar alguma coisa, perguntando: pastor, o senhor ensinaria isso, ensinaria aquilo? Ensino. Mas, pastor, quanto o senhor cobraria? Tanto. Que é isso, pastor? Não, irmão. A sabedoria, a Bíblia diz que a sabedoria você tem que pagar por ela. Você tem que se esforçar por ela. E eu faço outra pergunta: é curiosidade ou você quer conhecimento? Porque tem pessoas que elas querem ser curiosas para passar de inteligente para os outros. Olha lá, pessoas que são curiosas para passar como inteligente para os outros. É o William, fizeram uma pergunta para o William não sabe, ele chega para quem sabe, chega para o Seba, e pergunta: pastor Seba, isso. O pastor Seba, com todo amor, com todo carinho: William, é isso. Aí o William chega para a pessoa: o que você me perguntou é isso. Se a pessoa for mais fundo, ele não sabe mais nada, porque ele só foi curioso. Então o conhecimento você tem que ir profundamente com ele. Então, querido, dê sabedoria, dê conhecimento para as pessoas. Olha, outro homem que Deus encheu ele de sabedoria para que ele voltasse, para que ele guiasse o povo. Deuteronômio 34:9. Josué recebeu sabedoria para conduzir e governar o povo. Então, Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, olha o que diz: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de... Isso eu quero que vocês leiam, no 3. 1, 2, 3. Fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Sabedoria, o espírito da sabedoria foi transferido para Josué por Moisés, para ele conduzir o povo de Israel. Então, sabedoria, meu querido, ela é vida.
Deus quer fazer seu povo sábio, para que tenha uma vida abundante, transbordando em paz, transbordando em liberdade, transbordando em saúde, cheios de bons frutos, prosperidade, fazendo a diferença nessa terra, para que todos saibam que nesta igreja tem pessoas sábias. Pastor, como é que a sabedoria traz saúde? Simples. Quando você começa a usar as leis da saúde, aí você vai ter saúde. Quando você sabe o que você come, a quantidade que você come, a água que você bebe, você faz um detox, né? Tem pessoas que fazem um detox na segunda, toma um copo de vitamina verde lá, mas sábado, domingo, comer um boi. Vai adiantar? Não vai adiantar. Então, quando você tem sabedoria, você cuida da sua saúde. Sabedoria, querido, é fruto da oração. Nós vimos que sabedoria é fruto de vida, e sabedoria é fruto da oração. Por isso que o Espírito diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, e sem acepção ser-lhe-á dado. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz, a todos os homens sem acepção, de acordo com a King James, a qual eu meditei. Deus concede a muitas nações e homens entre elas para realizar coisas tremendas, e com isso prosperar o país deles. A sua sabedoria não vai só prosperar você, vai prosperar o seu país. Ele não escolhe alguns, não, ele dá a quem lhe pede. Quando alguém recebe sabedoria para empreender em alguma coisa, ele também está mudando a face da sua cidade, estado, seu país. Sua sabedoria vai transformar as vidas e o seu país. Veja aqui, em Provérbios capítulo 24, versículo 11 e 12, diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte, e os que estão prestes a serem mortos, a estes detém. Se dizes, eis que não sabíamos, aquele que pondera o coração não o considerou? E aquele que guarda a tua alma não sabe disso? Não retribuirá a cada homem de acordo com as suas obras? Então está dizendo, as pessoas estão indo para a morte espiritual, tá? As pessoas estão sendo conduzidas ao inferno. Nós temos que com sabedoria evangelizá-lo. Também eles estão indo para a morte financeira, morte física. E quando Deus dá sabedoria para alguém empreender, esse alguém, ele vai dar trabalho para alguém, vai dar emprego para alguém, e assim o país vai prosperando. Quantos empregos o Silvio Santos não deve dar para as pessoas? Tanto do porteiro até o camarada que está na presidência. Mas começou aonde? Só prosperou ele, só que ele não ficou com isso. Ele fez essas pessoas prosperar também. A nossa sabedoria vai livrar as pessoas da morte. Deus vai prosperar você para abençoar a vida de outras pessoas. Essa prosperidade vem com a sabedoria. Nós lemos, versículo passado, que o povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo de sua videira, debaixo da sua figueira, desde Dan até Beceba, durante todos os dias de Salomão. Então está dizendo que durante os dias de Salomão, a nação prosperou, as pessoas prosperaram, e será no nosso dia que essa nação verá uma grande prosperidade. É por causa, amada, da igreja ensinar o dízimo, ensinar a oferta, que esse país prosperou, porque a oferta era tido como esmola. Dê esmola para a igreja, dê esmola.
tinha suas caixinhas de esmola. E isso, o Brasil foi colocado na miséria. Mas a igreja se levantou, restaurando os princípios bíblicos. Deus tem prosperado esta nação. Não podemos olhar essa nação com os olhos, vamos dizer assim, pessimistas. Porque a igreja, ela não põe os seus olhos no homem. Coloquei os meus olhos, ergui os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Senhor vai fazer uma revolução, não é lá de cima, é daqui de baixo. É Deus levantando pessoas para ser empresários, Deus prosperando pessoas para ser empresários, Deus prosperando pessoas para ser empreendedores, e aí Deus vai abençoar esta nação. Porque o empreendimento do ímpio pode fechar, mas o empreendimento do justo vai sempre prosperar. Temos exemplo na pandemia de pessoas aqui na igreja abrindo empresa. Que loucura! Pode. Onde estava fechando, as pessoas estavam abrindo. Na pandemia, irmão, foi o quanto mais eu mais ofertei. Sabia? Quanto mais ofertei foi na pandemia, quando eu tinha mais dinheiro para ofertar na pandemia. Primeiro que o diabo me livrou do espírito do consumismo, né? E no shopping foi muito bom. Desaprendi em shopping, desaprendi em cinema. Porque a pandemia fez isso, foi bom. Tem coisas, nós temos sempre que tirar as coisas boas, até das coisas ruins. Amém? Então Deus vai prosperar, é Deus que prospera. Agora, querido, eu quero falar com vocês alguns passos para nós encerrarmos, estamos terminando. Amém. Alguém foi sincero, disse amém. Não fez né? Fez amém. Passos para receber a sabedoria. Vamos lá. Nesses dias, temos estudado sobre sabedoria. E se você percebeu, se você se preocupou de anotar, Deus foi dando passos para nós aprendermos a receber sabedoria. Primeiro passo. Já vão os meninos lá em cima, já vão colocando o texto, por favor. Primeiro, devemos buscar sabedoria com intensidade, mais do que o ouro e do que a prata. Você deve vir na igreja e buscar prosperidade. Sim, deve, é direito seu, conquistado na cruz do Calvário. Porém, você deve buscar mais ainda a sabedoria. Olha o que diz Provérbios 14, diz assim: pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro. Mais do que dinheiro aplicado na bolsa, a sabedoria rende. Olha o que diz o 15: é mais preciosa do que o rubi, nada do que você possa desejar se comparará a ela. Então você tem que buscar sabedoria com intensidade. Para de ser curioso, vai ter conhecimento, busca a sabedoria. Então o primeiro passo, você deve buscar sabedoria com intensidade. Segundo passo, ela é concedida quando obedecemos aos mandamentos e às leis do Senhor. A sabedoria não é só você buscá-la, mas a obediência aos mandamentos e às leis de Deus está atrelado à sua busca. Se você quer sabedoria, esteja com o coração disposto a obedecer. A cartilha do cristão é obedecer. Ao contrário, né? Não é ABC, é obedecer. E em Provérbios capítulo 2, versículo 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Quem dá sabedoria? De sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Versículo 7. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Próximo versículo. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Então a sabedoria vem para quem é
fiel. A sabedoria vem para quem é justo. Então, Deus dá sabedoria, mas você tem que estar disposto a obedecer seus mandamentos e as suas leis. 3. Devemos orar. 3. Devemos orar por sabedoria, pois Deus afirma que nos dará. Tiago, nós já lemos, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha o que diz Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, você tem que pedir a Deus. Marcos capítulo 11, versículo 24 diz: tudo que vocês pedirem, crendo na oração, vocês receberão. João capítulo 16, versículo 24 diz: tudo que vocês pedirem, até agora vocês nada pediram em meu nome, peçam e vocês receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, sabedoria é fruto de orar. Então, peça sabedoria. Você tem que buscar sabedoria intensamente. Você tem que obedecer os mandamentos de Deus. Terceiro, você tem que orar. 4. Sabia que estabelecer jejum com o propósito de receber sabedoria, Deus também abençoa? 4 ponto, jejue por sabedoria. Vamos ver um exemplo, Neemias, capítulo 1, versículo 4. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Neemias era apenas um copeiro, irmãos. Ele apenas pegava e servia a água, o vinho, a comida. Né? O copeiro era mais ainda, era só servir vinho. Escolher os melhores vinhos, as melhores bebidas. Ele é apenas um copeiro, mas olha o que ele fez. Quando vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E o que aconteceu? Neemias, que era só um copeiro do rei, mas quando ele jejuou, Deus lhe deu sabedoria para administrar uma equipe, a fim de construir uma cidade. Um copeiro, mas a sabedoria veio de onde? Veio de Deus. Vemos o caso de Jesus. Jesus jejuou 40 dias. E sabe o que a Bíblia diz a respeito dele? Diz assim, ó: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 2. Jesus jejuou e o Espírito de sabedoria estava sobre ele. Nós vemos também o Talmud e o Midrash, livros dos sábios judeus e da lei oral de Israel, diz que Salomão jejuou 40 dias, a fim de que Deus lhe desse sabedoria. Queridos, eu era mais tapado do que uma porta. Mais tapado do que uma porta. Eu não conseguia escrever nada num papel. Eu ensinava na escola bíblica dominical com um gravadorzinho. Para falar, eu falava. Mas me pedisse colocar no papel o que eu falava, o que eu falasse, eu não ia conseguir. Então eu gravava. Então os meus alunos estavam sempre com a matéria atrasada. Porque eu primeiro tinha que ensinar para depois escrever. Aí eu falei, Deus, aí eu comecei a orar. Comecei a jejuar e eu disse, Senhor, me ensina a escrever, me ensina a transpor as minhas ideias para o papel. Irmão, eu entrei em 30 dias de jejum e oração. Eu sei que quando foi lá para o 21º, eu sempre tinha o costume de pegar o ônibus, sentar e já abrir minha Bíblia e ir lendo no ônibus, porque no almoço eu almoçava rapidinho e depois eu ia anotar aquilo que Deus me chamou. E teve nesse dia que eu comecei, peguei o caderninho e comecei a escrever. Querido, eu passei 45 minutos escrevendo em cima de um versículo e a partir dali não parei mais. E o fruto da sabedoria está aí. 2 biografias escritas. A biografia do apóstolo Jair de Oliveira. Se você não tem,
muito boa, eu escrevi. A biografia do bispo Wilson, escrevi. Lições para a escola bíblica da bênção, tenho escrito. Colaboro em alguns livros do bispo Palarone. Já escrevi 10 livros, porque foi fruto de buscar sabedoria. Queridos, agora nós também, a sabedoria ela é fruto de ofertar. Oferta, só que ofertar sem reserva, a fim de que Deus seja atraído ao nosso sacrifício. Não é a oferta da sabedoria, não é aquela oferta que nós damos normalmente na igreja. É algo que vai além. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 e 5. Tá rápido agora, hein? Não tem nem tempo de eu tomar água. Olha aqui, presta atenção, ó. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios queimando incenso nos lugares sagrados. Deixa aí no 3. Explica aí, não é que ele estava cometendo idolatria não, viu gente? É que o templo não estava feito. Como não havia templo, eles sacrificavam nos montes, nas colinas, porque Deus tinha ordenado isso. E existia um santuário, um lugar, num monte muito alto, e onde ele ia sacrificar. Por isso ele sacrificou lá. 4. O rei Salomão foi a Gibeon, para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Continua. Em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Versículo 6. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e me deste um filho que assentasse no seu trono. 7. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. 8. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Diz que Salomão, ele sacrificou. Por que ele sacrificou? A Bíblia diz que Salomão amava a Yahvé. E quem ama, não vê limites em demonstrar esse amor, não é verdade? As pessoas dizem, quem ama faz loucuras pelo seu amado. Não é esse o ditado popular? Mas eu venho desmentir esse ditado. É mentira. Quem ama não faz loucura, pois loucura é coisa de tolo. Quem ama tem certeza do que ele sente e por quem sente. É por isso que ele faz esses atos de amor. Atos de amor é sinal de sabedoria. Ele nunca irá se prejudicar, porque fez algo por quem ama. Então Salomão, ele fez isso porque amava o Senhor. Quando nós amamos o Senhor, nós não nos prendemos a fazer ofertas para adquirir a sabedoria. Nós não nos prendemos em ofertar na casa de Deus. E diz ainda, andava nos preceitos, ou seja, nos ensinamentos do seu pai Davi. Salomão seguia a conduta moral e exemplo do seu pai. A ofertar generosamente, ele aprendeu com o pai, ele aprendeu com Davi. Ele viu o pai dele ofertar, ele viu o pai dele dar ofertas na casa de Deus, no tabernáculo. Ele viu o pai dele preparar a oferta do próprio bolso, do próprio tesouro pessoal dele, para construir o templo. Foi após o sacrifício de 1000 holocaustos, uma oferta onde o animal era completamente consumido pelo fogo, que Deus apareceu para Salomão. Diz que naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: peça o que você quer que eu lhe dê. No templo, querido, como no tabernáculo, o sacerdote realizava esta oferta 2 vezes ao dia.
2 vezes a oferta de holocausto. Essa oferta simbolizava total dedicação e submissão a Deus. Deus contemplou a atitude de Salomão através do holocausto que ele estava dedicando e submetendo-se a ele. Deus já sabia que estava no coração de Salomão. Deus já sabia o que estava no coração dele. Deus já sabia o que estava no coração, por isso Deus respondeu. Eu quero que você fique de pé nesta manhã. Nós vamos orar por sabedoria. Passos para a sabedoria. Deus quer dar sabedoria ao seu povo para que esse povo prospere, para que esse povo venha prosperar. Deus quer dar sabedoria para você edificar a sua casa na prosperidade e no conhecimento de Deus. Primeiro, peça sabedoria intensamente a Ele. Busque sabedoria intensamente, com desejo de todo o seu coração. Segundo, peça sabedoria para Deus. Peça a Ele, só Ele pode dar. Terceiro, se submeta às suas leis, obedeça aos seus mandamentos. Quarto, jejue para isso. Quinto, faça oferta. Não tenha medo de ofertar na casa do Senhor. Não tenha medo de lançar no ofertório a sua melhor oferta, a sua melhor oferta para que Deus venha abençoar. Você aprendeu hoje como buscar sabedoria. Ou seja, você não aprendeu, você resumiu. Nós já aprendemos os 4 passos, nós precisávamos aprender esse 5º passo. Nós precisamos aprender a ofertar. Nós precisamos a fazer ofertas que venham tocar o coração de Deus. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar agora para que Deus dê sabedoria para você. Sabedoria, 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 sabedoria. Não rejeite, lembre que nós falamos, o diabo ele quer atrofiar as mentes das pessoas. Não deixe Satanás colocar pensamento. E Deus estabeleceu um padrão para a prosperidade: o dízimo e a oferta. O dízimo e a oferta. Não tem como você correr. A própria Bíblia diz: aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Aquele que semeia muito, muito vai colher. Aquele que traz o dízimo do Senhor no altar, Deus abrirá as janelas do céu. E você não pode deixar que Satanás tire essa sabedoria de você. Ser dizimista é ser sábio. Ser ofertante é ser sábio. Ser pessoa de oração é ser sábio. Ser pessoa que jejua é ser sábio. Pessoa obediente é pessoa sábia, porque Deus vai fazer ele prosperar e edificar a sua casa. Vamos orar agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, mais um domingo, ó Deus amado, nós clamamos por sabedoria. Hoje nós meditamos, ó Pai amado, que a sabedoria edifica a nossa casa e enche ela de riqueza, e enche ela de prosperidade. E nesta manhã, Orexá Cantarabassuri Andalabassi, o Senhor vai abrir as janelas do céu e vai prosperar os teus filhos, as tuas filhas, porque a prosperidade, ela vem, ó Pai amado, para abençoar não só as nossas vidas, mas a vida do próximo. Ela vem também, ó Deus, para abençoar o país. Uma igreja próspera é um país próspero. Uma igreja próspera, ela vai ajudar o pobre, ela vai ajudar o necessitado. Pai amado, dá sabedoria para aqueles que têm talentos, discernimento para empreender, ó Deus amado. Que saia dessa casa empreendedores, que saia dessa casa pessoas empreendedoras nesse mês de sabedoria. Que saia desta casa pessoas que sabem edificar a sua casa, mulheres sábias,
homens entendidos no seu conhecimento, para ensinar a outros. Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos. Coloque, peça a Deus com intensidade e sabedoria. Peça a Deus com sabedoria, intensidade com sabedoria. Batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados.